Glória a Deus. Eu quero pedir para você aplaudir mais uma vez, glorificando a presença do Senhor. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Feche os teus olhos nessa noite. Pai amado, Deus poderoso, nós sabemos que a Tua presença é real nesse lugar, Deus. Sabemos que o Teu Espírito está aqui, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito faça a obra para que Ele veio, Senhor. Que em nome de Jesus eu possa ser usado como instrumento nas Tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Deus. Queremos ouvir a Tua voz nesse lugar, Pai. Queremos sair daqui cheios da Tua presença. Queremos ouvir palavras de vida eterna. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos que essas palavras façam diferença nas nossas vidas. Trabalha no nosso coração, Deus. Faz a Tua obra poderosa em cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. Pode assentar na presença do Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Glória a Deus. Eu quero que você olhe para o teu irmão nessa noite. Você vai fazer uma pergunta para ele. Pergunta para ele: você encontrou esse tesouro? Você encontrou esse tesouro? Glória a Deus. Queridos, como são os tesouros desse mundo? Muito conhecidos, né? São dinheiro, são joias, são apartamentos, casas, carros, grandes fortunas em dinheiro. Coisas que dão prazer ao homem. Coisas que por elas o homem dá sua vida muitas vezes, gasta seu tempo, gasta sua saúde, gasta todos os seus dias atrás disso. E Salomão nos diz na palavra que é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O que você faria se você ganhasse hoje o prêmio acumulado da Mega Sena? Vamos supor que fosse 60 milhões de reais. E eu quero que, além disso, você, não precisa falar alto, mas você, na sua cabeça, enumere 3 coisas que você faria, por uma ordem. Primeira, segunda e terceira. Pense bem, são 60 milhões de reais. Coloque na tua cabeça o que você faria se você ganhasse hoje 60 milhões de reais. Ou se aparecesse na sua conta 60 milhões de reais. Pensa bem e responde aí na tua cabeça. Ok? E uma curiosidade, a maioria das pessoas que ganharam esse prêmio perderam tudo. Gastaram com coisas vãs, não souberam guardar e perderam. Mas tem uma outra coisa muito grave, se você ganhasse 60 milhões de reais, que está lá em Mateus capítulo 19, versículos 23 ao 26. Vamos ler. Eu vou esperar você abrir, porque é interessante você ler esse texto nessa noite. Mateus capítulo 19, versículos 23 ao 26. Amém? Todos encontraram? Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se?
E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Glória a Deus. Queridos, a maioria das pessoas que têm dinheiro, elas pensam que elas não precisam de Deus. O seu coração é corrompido, porque o dinheiro corrompe a muitos. E a pessoa que tem muita grana, geralmente ela acha que ela é autossuficiente. E o que Jesus nos diz, ainda no outro texto, agora você não precisa abrir, sobre a parábola da semeadura, que a semente foi lançada entre espinhos, mas os cuidados desse mundo e o amor ao dinheiro sufocam a semente. Quantas pessoas milionárias ou pessoas que têm muito dinheiro você conhece? Pense bem. Essas pessoas conhecem a Deus? Essas pessoas lembram que precisam, que necessitam da presença de Deus nas suas vidas? Como o próprio mestre nos disse, é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas isso é possível. E então, como é possível um rico entrar no céu? Você já fez essa pergunta? Como é possível um milionário, alguém que tem muito dinheiro, que tem muitas posses nesse mundo, entrar no reino dos céus? E eu respondo para você, da mesma forma que eu e você. Você vai perguntar, mas como assim? Pô, eu não tenho nem metade desse dinheiro, não tenho. Como que é fácil igual eu e você? Porque, queridos, o que leva a pessoa ao inferno, o que leva a pessoa a não receber a vida eterna, que é de graça, que foi pago o preço na cruz do Calvário, é apenas um pecado, que nele estão ligados todos os outros pecados. E esse pecado se chama orgulho. O orgulho de não admitir que precisa de Deus. O orgulho leva o homem para o inferno. E através desse orgulho estão ligados todos os outros pecados. É não reconhecer que ele precisa de um Salvador. É não reconhecer que ele é falho, que ele é pecador. Isso leva o homem ao inferno. Então, assim como o rico, nós também, se não admitirmos que somos falhos e pecadores, não admitirmos que temos que ter um Salvador, não olharmos para o reino de Deus em primeiro lugar, também não teremos vida eterna. O que Jesus nos diz? Não precisa abrir, vou falar rapidinho, também em Mateus 5,3. Ele nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Esses tempos eu fiz uma pregação só sobre esse texto aqui. Só sobre esse comecinho do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é a pessoa pobre de espírito? É aquela pessoa que não tem bens, que não possui posses, não tem nada? Não, queridos. Os pobres de espírito podem ser milionários, podem ser pobres também, materialmente, mas são pessoas que admitem que por si mesmas não conseguiriam. Pessoas que sabem que elas necessitam de um Salvador. Pessoas que reconhecem que sem o sacrifício de Jesus Cristo, jamais teriam vida eterna. Isso que acontece. Então, é possível sim um rico entrar no céu. Assim como nós, também é possível, desde que reconheçamos, deixemos o nosso orgulho de lado e reconheçamos o verdadeiro tesouro. Glória a Deus. E aí eu te pergunto, qual que é o teu foco nesse mundo? Quais são os teus objetivos? O que você tem planejado? O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Pense bem, reflita. Seja sincero consigo mesmo, porque não se engana a Deus. Ele nos sonda, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. Pense nisso nessa noite, reflita. Eu quero te dizer que nada do que você vê aqui nesse mundo, nada é comparado a um grão de areia do que tem no reino dos céus, do que tem naquele lugar maravilhoso que Jesus Cristo nos fala em vários textos, que Ele está preparando para aqueles que o amam, para aqueles que colocaram em primeiro lugar o reino de Deus, para aqueles que correram atrás de coisas que não perecem, para aqueles que entenderam qual é o verdadeiro tesouro. E lá em Apocalipse,
no capítulo 21, versículos 18 a 25, o Senhor Jesus Cristo nos descreve o que é o verdadeiro tesouro. Nos diz assim, você não precisa abrir: a muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem. Sobre ela, pois, a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Queridos, esse tem que ser o nosso foco. O reino dos céus, o verdadeiro tesouro pelo qual eu e você temos que correr. Porque como a pastora pregou nessa manhã, para quem estava lá, a gente se encontrou, o pessoal do Vereda, a gente teve um encontro, e a pastora pregava que nem um copo que é dado a um dos pequeninos, nem um copo de água que é dado a um dos pequeninos, fica em vão no reino dos céus. Tem galardão, tem tesouro. Quando nós renunciamos o nosso si mesmo, quando nós deixamos um pouco de lado as coisas desse mundo e pensamos naquilo que é eterno, investimos o nosso tempo para as coisas do reino de Deus, para ajudar os necessitados, para fazer a obra de Deus, para levar a palavra a quem precisa, Deus nos dá tesouros imensuráveis na glória. E é para isso que estamos nesse mundo. Esse mundo é muito ligeiro a nossa passagem aqui, para nos preocuparmos com coisas perecíveis. Tudo que você tem, você vai deixar. Será que você tem se preocupado com aquilo que é eterno? Com coisas do reino espiritual? Jesus nos fez essa promessa maravilhosa em João 14, nos diz: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você quer estar com Jesus? Você quer possuir o reino com Ele? Você quer andar nas ruas de ouro com Jesus Cristo? Qual é o teu foco? Qual é o teu tesouro? Jesus Cristo nos diz uma coisa na sua palavra: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Será que eu e você estamos focando a vida eterna? Tantas coisas, tantas ocupações. Esse mundo nos leva a fazer muitas coisas. Muitas vezes fazemos aquilo que é urgente, deixamos de fazer aquilo que é essencial, precioso. Quanto tempo temos gasto da nossa vida com o reino de Deus? Quanto tempo temos gasto com as coisas espirituais? Queridos, a volta de Jesus Cristo está próxima. Os sinais estão aí. Muita apostasia, muita frieza espiritual. Queridos, que nós possamos acordar, que nós possamos olhar para o verdadeiro foco, a qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão tremenda nessa terra. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Sabe, queridos, eu conversava esses tempos com uma pessoa e ela meio que falou: não, mas não sei se é bem assim. Eu falei: existe um texto da palavra que diz: e esses sinais seguirão aos que crerem. Se esses sinais não nos seguirem, nós não somos cristãos, nós não somos discípulos de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, em meu nome. Será que nós temos esses sinais conosco? Será que nós temos levado a boa semente da palavra? Será que nós temos abençoado a vida do nosso próximo?
Será que o nosso foco está nas coisas do reino de Deus? Será que eu e você temos agradado esse Senhor maravilhoso, que verteu o seu sangue na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para que eu e você pudéssemos estar aqui, sabe? E eu analisando esses dias e vendo aqueles cristãos que estão morrendo, nesse exato momento tem cristãos morrendo por Jesus Cristo. Queridos, eu tenho certeza absoluta que eles estão vendo o reino eterno, senão jamais eles iriam morrer daquela forma que eles têm morrido. E eu pergunto para você, você não precisa responder, será que você daria a sua vida daquela forma, para ser queimado? Será que você daria a sua vida daquele jeito? Será que vendo o seu filho ser morto, você entregaria a sua vida? Analise até que ponto você é um discípulo de Jesus. Até que ponto você olha as coisas espirituais. Porque o evangelho hoje em dia está muito difícil para certas pessoas. O verdadeiro evangelho está difícil. Está difícil de uma mulher se vestir decentemente e ela prefere usar roupas curtas do que agradar a Deus. Está difícil uma pessoa se portar agradando o coração de Deus. Ela prefere o seu próprio prazer do que agradar a Deus. Aí eu pergunto para você, aonde está Jesus Cristo aí? Será que Jesus está nessas vidas? Será que essa geração, essa nossa geração, Deus encontrará fé na terra? Encontrará verdadeiros cristãos que dão a sua vida, como aqueles países árabes eles têm dado? Será que o Brasil pode se considerar discípulo de Jesus? Será que as gerações novas que estão vindo aí, os nossos filhos, têm tido experiências com Deus? Será que nós temos tido experiências com Deus? E aí eu quero abrir um parênteses agora. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui, buscando a presença do Espírito Santo. Todas as quartas, todas as sextas. Queridos, é muito poucas pessoas que vêm. E eu vou te falar uma coisa, como a pastora comentou, não estão precisando de nada. Mas assim, queridos, ninguém vive pela experiência dos outros. Coloca isso bem sério no teu coração nessa noite. Coloca isso no teu pensamento. Que isso fique na tua cabeça. Ninguém vive o cristianismo pela experiência dos outros. Se você não trouxer o teu filho na casa do Senhor, ter experiências com Jesus, com o Espírito Santo, queridos, ele não vai permanecer. Ele não vai viver da tua experiência. A tua experiência não é suficiente para ele. Ele precisa de algo verdadeiro, ele precisa ter experiências com Deus. Ele precisa estar na casa do Senhor, buscando a presença de Deus. Se você não traz o teu filho na escola bíblica, ele não vai ter base bíblica, ele não vai ter raízes. E o mundo vai vir e vai arrancar essa árvore. Essa árvore vai ser facilmente arrancada por qualquer vento. É muito triste, queridos, mas é verdade. Traga o seu filho na casa do Senhor. Tenha experiências com Deus. Mostre para ele o que é o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, nada mais é do que o domínio do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai dominar se nós não damos lado? Como os nossos filhos vão ter experiência com ele se nós não fazemos o culto nem em casa e não viemos na igreja também? Se nós não buscamos a face de Deus. Não tem como a árvore dar fruto se não estiver ligada à videira. Nós temos que estar ligados à videira. Lembre-se, queridos, nosso foco não é esse mundo, o nosso tesouro não está aqui. Nós temos que olhar para a vida eterna. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o nosso foco. Jesus é o nosso objetivo. Como tem sido a tua vida em relação às coisas de Deus? Quanto tempo você tem buscado as coisas eternas? Responda para si mesmo nessa noite, seja sincero. Quanto tempo você tem trabalhado para o reino de Deus, onde há tesouros que a traça não corrói, o ladrão não rouba, tesouros inefáveis, tesouros maravilhosos. Queridos, se você pudesse contemplar a glória, se você pudesse contemplar o galardão que Deus tem para você, com certeza você gastaria muito mais tempo com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Reflita nessa noite o que você tem feito com a sua vida, o que você tem feito com o seu tempo, o que você tem feito com a sua família. Como você está diante do Senhor? Como está o teu coração?
Se hoje o Senhor te chamar e pedir conta daquilo que Ele deu para você, do talento que Ele colocou nas tuas mãos, das capacitações que Ele tem te dado, porque a palavra do Senhor nos diz, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Se hoje o Senhor te chamar, o que você tem nas tuas mãos? Pensa um pouquinho. O que você tem para oferecer nas tuas mãos? Você vai chegar de mãos vazias diante do Senhor. O que eu e você temos nas mãos para oferecer a um Deus maravilhoso, que tem nos dado vida, que tem nos dado saúde, enquanto muitos estão num leito de hospital, enquanto muitos gostariam de ter mais uma segunda chance, mas não têm, estão numa fase terminal. O que nós temos para oferecer a esse Deus maravilhoso? O que nós temos para oferecer a um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos dado vida, que tem nos dado alegria, que está nos sustentando? Queridos, pare para pensar tudo aquilo que você tem. Nós não somos dignos de tantas maravilhas que o Senhor nos tem dado. Ele tem provido tudo. Ele tem nos dado alegria, tem nos dado comida, tem nos dado paz, tem guardado a vida das pessoas que amamos. O que temos dado em troca a esse Deus? O que temos feito para agradar o coração de Deus? Será que somos dignos de chegar na presença do Senhor e pedir mais coisas ainda? Se não temos muitas vezes agradecido, tido um coração grato na presença dEle, como chegaremos e pediremos mais coisas? Reflita o que você tem feito, reflita como tem sido a tua vida, como serão os teus passos. O ano está quase no meio já. O que você fez esse ano? As coisas que você colocou como objetivo na virada do ano, aquilo que você colocou na presença de Deus, os teus planos, as coisas para o reino de Deus, você conseguiu desempenhar? Você conseguiu fazer alguma coisa? Você tem frutos nas mãos daquilo que o Senhor tem pedido para ti? Do ministério que o Senhor tem colocado na tua vida? Do ID de Jesus Cristo, você tem frutos nas tuas mãos? Como estão as tuas mãos nessa noite? Como está o teu coração diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores que está aqui? Ele sonda o teu coração. Ele nos conhece. Antes da palavra chegar à boca, Ele já conhece. Ele conhece nosso assentar, nosso levantar, nosso deitar. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Como está o teu coração na presença do Rei dos Reis? Como estão as tuas mãos a respeito daquilo que Deus tem colocado nelas, a respeito dos talentos que o Senhor tem te dado? Porque de todos eles o Senhor prestará contas. Como tem sido a forma de você olhar as coisas do reino de Deus? O verdadeiro tesouro. Correr atrás verdadeiramente daquilo que é eterno. Como tem sido o nosso foco nesse ano 2017? Um ano conturbado, um ano de crise, um ano de rumores de guerra, quem sabe guerras. Um ano em que muitos cristãos estão morrendo por causa do nome de Jesus. Estão pagando o preço com a vida. Como tem sido a nossa vida em relação a esse Jesus? Em relação a esse cristianismo que nós dizemos que somos. Nós temos sido discípulos de Cristo verdadeiramente. Como estamos levando as coisas de Deus na nossa vida, na nossa família? Estamos trocando as coisas de Deus por um simples compromisso, por uma simples janta, por um simples qualquer coisa que aparecer? Deixamos de vir à casa do Senhor, deixamos de fazer as coisas de Deus para colocar as nossas coisas em primeiro lugar. É muito triste, queridos, quando nós vemos e olhamos o sacrifício de Jesus na cruz, todo o sangue dele vertido naquela cruz, tremenda dor. Ele chegou a suar sangue antes de ir para a cruz. Você sabe o que é isso? Você já passou uma angústia parecida com a de Jesus? Sabendo todo o peso do pecado que estaria nas costas dele, que ele teria que morrer na cruz para pagar o preço do nosso pecado. O que temos dado em troca a esse Jesus? Qual tem sido a nossa atitude em relação a isso? Em relação ao reino de Deus,
em relação ao que Jesus Cristo tem nos dado. E agora eu quero perguntar para você, quais foram as respostas que você deu no começo da pregação, quando eu perguntei o que você faria com o prêmio da Mega Sena? Ou o que você faria com 60 milhões de reais? E eu quero te dizer uma coisa. A primeira seria devolver o que é de Deus, os 10%. Se você não falou isso, infelizmente o teu foco não está no reino de Deus. Infelizmente você não está vendo as coisas de Deus. Primeira coisa, então pense consigo mesmo. Segunda coisa que você pensou aí, eram 3 coisas, lembra? Adquirir coisas para o bem-estar da tua família. Se você não pensou nisso, você pensou errado. Porque em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a nossa família. Aí sim você poderia comprar bens, pensar em investimentos na sua família, para a sua família estar bem. Terceira coisa, se você respondeu. Se você não respondeu em investir no reino de Deus, ajudando pessoas necessitadas, ou ajudando financeiramente missionários, se você não pode ir, você tem que levar a palavra de alguma forma, você também errou. Porque nós temos que pensar em primeiro lugar no reino de Deus. Você também está fora da visão do reino de Deus. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. E eu garanto para você que se você não tiver essas 3 coisas em sequência, se um dia você ganhar um prêmio desses, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar porque Ele falou na sua palavra, que Ele nos deu talentos, que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Agora eu vou mudar de foco e vou colocar a tua condição financeira. Dentro da tua condição financeira, como que você está trabalhando com Deus? Você está sendo fiel? Você está ajudando pessoas? Você está investindo na sua família? Ou você está investindo coisas apenas para o teu prazer? Você está gastando tempo com coisas com a sua família? Você está investindo em almas, em vidas que necessitam de ajuda, que necessitam, em missionários que levam a palavra? Você tem investido nisso? Você pode tirar um pouquinho da sua renda para investir nisso. Você pode também tirar um pouquinho do seu tempo. Não é só dinheiro. Você pode tirar um pouquinho do seu tempo para investir em almas, para falar de Jesus para vidas, para ajudar pessoas, para levar uma cesta básica, para ajudar um necessitado. Como tem sido a sua vida diante do Rei dos Reis? Como tem sido o teu foco? E uma coisa que eu aprendi, que através da nossa oração, nós podemos ver se nós estamos com o coração no reino de Deus ou nas coisas desse mundo. Porque se na nossa oração nós não estivermos pedindo coisas para o reino, e estivermos pedindo coisas só para nós, podemos ver como está o nosso coração. Porque Jesus Cristo falou e não tem como enganar Ele. Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Reflita nessa noite aonde está o teu coração, querido. Porque Jesus Cristo, Ele não está se importando com bens materiais. Ele se importa sim com o teu coração. Com o coração quebrantado e contrito na presença dEle. Com o coração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Crê ou não crê? Você crê que o Senhor tem coisas para acrescentar na tua vida? Você crê que o Senhor tem bênçãos para te dar? Se preocupe com o reino dEle. Busque o reino dEle em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esqueça um pouco do teu egoísmo. Vamos esquecer um pouco do nosso egoísmo, da nossa forma de olhar o mundo. Vamos olhar com o prisma de Deus. Como que Jesus Cristo faria nessa situação? O que Jesus Cristo faria com as coisas que eu tenho? Como Jesus Cristo administraria o que eu tenho nas mãos? O que Ele faria? Esse é o filtro, queridos, para agirmos. Esse é o filtro para agradarmos o coração de Deus. E que possamos lembrar a cada dia a fazer a vontade de Deus e agradar o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar a pastora Patrícia, ela estará despedindo. Eu louvo